Navegue em ultra velocidade com estabilidade. Venha para CJNet, internet 100% fibra óptica para você acessar suas redes sociais favoritas, assistir em 4K nas suas plataformas de streaming, jogar e fazer seus downloads, planos a partir de R$100 mensais, internet limitada sem limite de tráfego, o melhor suporte técnico e garantia de velocidade contratada. Assine já, ou ligue no WhatsApp, ou vá em nosso escritório. Venha para CJNet, a internet perfeita para você. Olá, Marias! Eu estava com muita saudade de vocês e vocês estavam com saudade de mim. Eu passei um tempo fora, mas estou de volta, como prometido, no Fala, Dona Maria. E mais um episódio super especial. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial. E eu sou suspeita para dizer, porque ela é minha amiga, né? Minha companheira de fé, minha irmã da minha igreja também. Ela, além de mulher cristã, esposa de pastor, também é professora e mãe de três. Seja muito bem-vinda, Aline Pereira. Boa tarde, uma alegria, uma honra, né? Um privilégio estar aqui falando um pouquinho, né, sobre esse tema tão gostoso, estar aqui com você. Para mim é uma honra de ver você caminhando dessa forma, crescendo. Fico muito orgulhosa do trabalho que você, Diego, tem desenvolvido, das pessoas que são. Fico louvando ao Senhor quando eu vejo vocês louvando, engrandecendo a Deus na igreja. Isso, assim, me dá muito orgulho de ver, assim, uma menina tão jovem, como se fosse minha filha, de ver, assim, cheia de talentos, cheio de amor a Deus. Isso, assim, com certeza sua mãe olha e fala assim, ó, deu certo. Ai, gente, vocês me desculpem, tá? Vocês me desculpem se eu me emocionar durante esse episódio, tá? Porque aqui, além de eu estar com uma amiga querida que eu amo demais, hoje o tema é muito importante, muito especial, que é a fé na maternidade. Então, vamos começar? Vamos E começar. para a gente iniciar, eu quero te perguntar, Aline, como é que você descreveria a maternidade em uma palavra e por quê? Entrega. Porque ser mãe é se doar por inteiro, né? É você esquecer até um pouco de você mesma e só pensar no outro, né? Então você se entrega totalmente. Ser mãe é isso, se doar. É verdade. E você é mãe de três que estão aqui, né? Nós já sabemos. Se você quiser depois entrar nesse assunto. Mas eles são em três fases completamente diferentes da vida, né? Você já tem dois filhos já adultos, já praticamente criados, um na pré-adolescência. E eu queria saber o que mudou na sua forma de ser mãe, desde o João Felipe para a Isabelle e para o Arthur. Para falar um pouquinho dos três, eu queria falar primeiro um pouquinho assim de como que foi o início desse desejo, né, que eu tinha de ser mãe. Eu me casei, né, e eu e meu esposo, a gente pensava assim, a gente vai orar e a gente só vai ter filhos quando o Senhor quiser. Então a gente não tomava anticoncepcional. E aí eu comecei a ver, né, as pessoas, todo mundo tendo seus filhinhos, eu tinha muita vontade de ter um bebê. E aí passaram 2 anos, eu não engravidava, né? Não tomava remédio, não engravidava. E eu comecei a questionar, "Ai, Senhor, eu queria tanto ter uma criança, quero ser mãe." Né? Na época estava até aquele louvor da Fernanda Brum, né? Dá-me filhos, dá-me filhos. E aí eu orava, pedia ao Senhor, Senhor me dá filhos. E aí eu tive, né, a primeira gravidez. Foi muito difícil. E aí tive um aborto espontâneo, né? Aí eu sofri muito com aquilo, chorei, falei, poxa, mas Deus sabe todas as coisas. E aí, quando eu menos esperava, né, até a doutora falou, quando você ficar tranquila, você vai engravidar. Aí eu engravidei do meu primeiro filho, né, o Arthur, o João Felipe. E aí foi assim, aquela alegria, né, de você estar gerando, você sentir a sua barriga crescer, é muito gostoso, né, você vê aquela sensação do bebezinho se desenvolvendo. E aí eu sabia, o senhor já tinha me falado que era um menino, quando eu fiz a ultrassom que falou que era um menino, eu fiquei muito feliz, né, com a afirmação. Aí nasceu o bebê, né? E aí ele é o primeiro. Eu me senti assim, uma mãe muito insegura, tinha muito medo de errar, né? A gente quer proteger muito, né? E aí eu envolvia muito ele assim em cuidados, né? Eu tinha muito medo de que ele morresse, né? Eles ficaram muito doentinhos, tanto o João Felipe quanto a Isabelle, que foi um atrás do outro. E aí eu tinha muito medo que eles morressem, aí eu chorava muito, sofria muito com aquilo, eles eram bem magrinhos, né? Isso na minha concepção de mãe, de João, que achava normal.
Mas na minha concepção eu achava eles muito magrinhos. Eu falava, João, eles não comem, João. Aí, João, meu Deus do céu, vamos dar vitamina, e dar vitamina para eles. E assim, foi muito gostoso e ao mesmo tempo muito desafiador, né? A Isabelle, logo eu tive ela, depois de um aninho, eu já tive Isabelle. E aí foi dois bebês, praticamente gêmeos. Duas mamadeiras, aquele cuidado. E aí, assim, praticamente a maternidade, além de ser dupla, né, foi mais desafiadora ainda, porque eu era muito insegura, né, tinha muito medo. Acho que toda mãe, né, de primeira viagem tem essa. Mas graças a Deus eu tinha minha mãe viva, tinha minha sogra viva, né, minhas irmãs ainda eram solteiras, então tinha uma rede de apoio, assim, né. Minhas irmãs vinham, ficava com as crianças, participaram todinho do desenvolvimento deles. A minha sogra me ensinava, minha mãe me ensinava, e dá chazinho disso, faz aquilo outro. Então, assim, foi uma experiência assim maravilhosa, muito gostoso. Eles eram crianças muito agitadas, então assim eu tive o desafio de estar na igreja, né, como mulher de pastor, e eles eram muito levados. Eu segurava um, outro corria, eu segurava o outro, outro fugia e não queria ficar com ninguém. Então era muito difícil. Então muitas vezes eu nem assistia o culto, eu estava ali na igreja ali e nem assistia os cultos, né? Recentemente eu vi uma pregadora falando, né, que por a gente ser mãe, né, o Espírito Santo sabe o nosso momento, né? E ele nos presenteia, nos abençoa da mesma forma, né? Muitas vezes eu nem ouvia a mensagem, nem participava do louvor. E eu falava assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui na igreja? Com esses meninos, não estou aproveitando nada. E aí, depois de muito tempo, eu ouvi alguém, uma pessoa falando, só de você estar ali, você está sendo abençoada, que você está obedecendo, você está na presença de Deus. Aí foi muito gostoso. Foi assim. Já o Arthur já foi um momento bem diferente, né? Eu já estava já mais madura, já tinha ele já com 11, 12 anos. E aí nós íamos trabalhar aqui em Aracruz, uma igreja diferente, né? Uma dominação diferente. E logo que eu cheguei aqui em Aracruz, eu engravidei de Arthur. E aí foi um baque muito grande. Eu chorei muito, eu não queria aquela gravidez, né? Hoje em dia eu entendo assim como que uma mãe se sente quando ela tem uma gravidez indesejada. E aí eu chorei muito, muito mesmo. Muitas vezes até pensei que aquela criança podia morrer, podia perder aquela criança como eu já tinha perdido a outra, né? E aí, até que uma irmã da igreja, eu conversando com ela, eu desabafava muito com ela, a doutora Ana Paula, hoje em dia ela está em Portugal. Ela falou comigo, Aline, você lembra de Joquebede? Eu falei, sim. Você lembra de Joquebede? Ela aceitou ser mãe, inclusive do terceiro filho, numa época muito difícil, aonde que, né, os egípcios queriam matar as crianças israelitas, hebreias. E ela aceitou o desafio, ela foi mãe e protegeu o filho dela. E ela não sabia de quem ela ia ser mãe. Você não sabe de quem você vai ser mãe. Se é um propósito de Deus, você tem que receber isso. É um dom do Senhor. E aí, quando ela me deu aquela palavra, assim, eu entendi realmente. Moisés foi o libertador de Israel. Olha só, se aquela mãe tivesse rejeitado, eu mesma vou matar esse filho para ninguém matar, né? Porque é praticamente isso, um aborto, né? E aí ela teve o bebê. E aí foi quando eu mudei, né? Fiquei mais alegre. E aí, desde que da gravidez em si eu não passei mal, foi uma gravidez diferente. As crianças estavam maiores, me ajudaram, participaram. Eles ficaram muito felizes com a gravidez, foi um presente de Deus. Então, o Arthur, assim, é como se fosse, assim, né, um aprendizado com o João Felipe Isabelle, e ali o Arthur já é, assim, o aproveitamento de tudo, né, você realmente desfrutar da maternidade de uma forma mais leve. Então, o Arthur, ele é assim, né, diferente. Até as crianças brincam lá em casa, mãe, se a gente fizesse qualquer coisa, você puxava a gente, né, era mais firme. Mas com o Arthur, não, o Arthur faz, você acha tudo normal. Então, teve essa diferença aí entre os três. E você citou uma coisa muito importante, que é a rede de apoio. Eu, assim, eu tenho só a Sofia, por enquanto. Mas assim, graças a Deus, eu tive meus pais, eu tive algumas pessoas que me auxiliaram durante a minha gravidez, depois da minha gravidez. Mas assim, tem tantas mães assim que não têm esse privilégio que é ter uma rede de Muito apoio, que importante. tem que lidar com muita coisa sozinha. Às vezes o marido está fora trabalhando. Isso que a gente estava conversando aqui antes, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de eu ter tido meu marido do lado a gravidez toda, por causa do nosso Foi verdade. trabalho, no pós, me ajudando.
Então, tem muita mulher que não tem essa possibilidade, e a gente não percebe a importância que é você ter pessoas ao lado. Porque não é só uma nova vida que está se gerando, é uma nova mulher que tá nascendo, né? Sim, é Porque verdade. é uma nova É fase. uma Antes nova nós fase. éramos mulheres, nós éramos Filhas, esposas, nós meninas. éramos filhas, e agora nós somos mães, nós somos a proteção de alguém, nós somos o mundo inteiro de alguém que precisa 100% da gente. Exatamente. Isso altera nosso cérebro, quimicamente altera nosso cérebro. Então, é uma sensação muito diferente. Então, ter uma rede de apoio não só com a criança, mas com a gente também é muito É muito importante. importante. Demais, demais, demais. Fez toda a diferença. É verdade. E você citou um pouquinho de algumas coisas que você passou, alguns desafios, até a questão da sua perda. E eu queria te perguntar qual foi o momento em que a fé mais te sustentou durante a maternidade? Realmente, na questão realmente do Arthur, foi o que mais realmente foi ali aquele momento de fraqueza, né? De a gente como ser humano, meio que egoísta, meio que com medo, nossos medos, nossos temores. E aí quando veio essa palavra, foi aonde que eu vi, né? Meu Deus é soberano, é Ele que dá a vida, é Ele que tira. Quem sou eu para questionar? Então, nesse momento, assim, foi aonde que eu percebi que eu precisava ter mais fé, acreditar mais. Foi onde que eu pude ver também como que a gente, mesmo que a gente às vezes tem um tempo, né, de vida com Deus ali, né, no caso eu sou desde o meu nascimento, né, evangélica, e eu fraquejei, né, ou seja, meio que uma questão meio que normal, mas que realmente foi essencial, de estar firme no Senhor, porque a gente vê que tem muitas mulheres que nesse momento elas vão e abortam, né? Muitas vezes elas até deixam a criança para lá quando, né, quando ganha o neném. Então a gente vê que a gente precisa realmente de estar muito com a fé firmada no Senhor. E assim, eu não sei você, mas quando eu estava grávida da Sofia, e até depois, eu repetia sempre uma mesma oração. Eu podia orar por vários motivos, mas uma oração que eu sempre repetia era: Senhor, protege minha filha. Em qualquer situação, tanto dentro da barriga, porque a gente sempre tem aquela insegurança, protege minha filha, ou quando ela está dormindo, que a gente fica naquela neura, né? Uhum. Talvez até de mãe de primeira. Eu acho que todas as gravidezes a gente tem isso, né? É, chega lá para ver se a criança está respirando, bota a mão na barriga, bota o dedinho embaixo do nariz para ver se está respirando. Senhor, protege minha filha, porque eu tinha muito medo de acontecer qualquer coisa na gravidez, ou dela dormindo e eu não perceber, por causa do cansaço, as coisas. Teve alguma oração ou algo específico que você sempre repetia durante todas as gravidezes ou em alguma delas? Sim, eu pedi ao Senhor assim, que venha com muita saúde, Senhor, dá muita saúde a essa criança. Eu também tinha esse cuidado, Senhor, tem misericórdia, Senhor, abençoa, que venha muita saúde, Senhor, não importa o sexo, Senhor, abençoa que seja com muita saúde. E graças a Deus vieram todos, não só com saúde, mas talentosíssimos, inteligentíssimos, né? A Verdade, gente vê. verdade. E você até entrou um pouquinho nesse assunto, que você falou que, ai, que às vezes eu estava na igreja, não participava muito dos cultos, eles eram muito arteiros, assim. Mas eu queria te perguntar, assim, em outros âmbitos também, como é que foi criar os seus filhos, inclusive ainda está, né, na questão do Arthur, criar os seus filhos dentro da realidade da igreja, sendo esposa do pastor, dentro do ministério, como é que foi essa realidade, essa adaptação dentro do seu chamado e do chamado do seu marido? Tem dois lados aí. Tem um lado assim que foi muito desafiador e ao mesmo tempo muito enriquecedor. É muito confortável você estar criando seus filhos na presença de Deus, vendo eles cantar, vendo eles ouvir a palavra. O que que você aprendeu hoje na BD? Aprendi isso. É muito gostoso. Mas ao mesmo tempo também é muito desafiador. Eu lembro uma situação na outra denominação que eu era, eu chegando na igreja, né? Eu estava essa época de frio. A Isabela era pequenininha, só vivia com pneumonia. Eu fui e comprei um conjuntinho para ela de moletom, de calça, né, e blusa. E aí fomos para a igreja, né? Chegando lá na igreja, uma senhora chegou e me repreendeu. Falou: Olha, Aline, a palavra de Deus fala, ensina o seu filho o caminho que deve andar. Aí eu fiquei, tá, fiquei assim assustada. Aí minha primeira reação foi murmurar, né? Falei, como assim? Meu Deus, só por causa de uma calça? Por que que ela falou isso?
E aí cheguei, orei ao Senhor, fiquei triste, né, ao princípio, aí depois, falando com o João, eu falei, João, aí ele falou, Aline, é normal, né, a questão, ela é uma senhora, a Bíblia fala, né, que os mais velhos ensinam as mais novas e tal, e ela estava te aconselhando, né, então você tem que receber, é um bom conselho e tal, claro que na simplicidade dela e dentro da denominação ela tá certa. Uhum. Aí eu olhei e falei, realmente. Aí a princípio ficou aquela coisa assim, estou me repreendendo porque a gente é esposo de pastor, tem que ser diferente, o filho de pastor tem que ser diferente, né? Aquela responsabilidade a mais. E aí depois eu entendi, não, poxa, ela é uma senhora, ela falou aquilo, eu só estou dando essa denominação e tem esse costume, então eu tenho que obedecer, então eu estou errada. E aí eu aceitei aquilo ali. Mas eu senti realmente esse baque, né? Do peso do pastorado, do peso do ministério, do peso de você ensinar a criança, de você não sobrecarregar ela como é que fala? Daquilo que as pessoas cobram, né? Então eu senti realmente isso aí, foi bem desafiador mesmo, mas ao mesmo tempo foi enriquecedor, né? Porque hoje eu vejo que eles estão cercados de cuidado, né? As pessoas amam eles. Quando alguém fala com eles, inclusive chama a atenção deles, eu sempre falo, meus filhos, se a pessoa está falando isso é pro seu bem, é porque ela ama você, né? Aquele olhar que eu tive para aquela senhorinha logo no início foi ruim, mas depois eu entendi, não, ela me ama, ela está cuidando de mim com zelo, Aline, cuidado, ensina sua filha, né? Aí eu recebi de forma diferente. E a mesma coisa eu falo para eles também, ó, vocês, então, se alguém repreender vocês, aceita a repreensão. Se está errado, você fala, desculpa, tudo bem, não vou fazer mais. E aí foi bom, né? Ao mesmo tempo desafiador, porque requer um pouco mais, mas ao mesmo tempo eleva muito mais a educação deles, né? Eu sinto muito, muito, muito isso com a Sofia, né? Que por mais que a gente, você como esposa de pastor, tem, querendo ou não, uma exposição a mais, as pessoas olham para você como um exemplo, olham para você como mulher, como esposa, como mãe, como cristã. Às vezes até te procuram, né, para algum conselho, alguma coisa assim. E a gente sente essa pressão, a gente que está lá também, por exemplo, no Ministério de Louvor. Quando eu olho lá de cima, eu olho, ai, Sofia no colo de um, Sofia no colo de outro. E graças a Deus nós temos uma igreja que Que nos ama demais e acolhedora, né? cuida, abraça e gosta demais dos nossos filhos. E, tipo assim, a gente sente esse cuidado. Mas a gente ainda fica com aquela olhando de lá, meu Deus do céu, ela tá mexendo nisso, ela tá fazendo aquilo, ela tá no colo de fulano, tá chorando. A gente fica com aquela preocupação porque a gente tá sendo mais exposto, né? E as pessoas estão observando, observam como a gente lida com as situações. Então a gente fica com aquela É pressãozinha uma mesmo. responsabilidade a mais, né? Não tem jeito. Exatamente. Como diz a palavra, né? Quanto mais for dado, mais será cobrado. É verdade. E muitas mães, como você mesmo acabou de dizer, elas sentem culpa por não conseguir lidar com tudo isso, com toda essa pressão, às vezes, principalmente as mães de primeira viagem, eu senti muito isso, eu sei que você passou por isso também. Você já viveu essa questão de Jesus, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não estou sendo a mãe que meu filho está precisando. Eu sei que eu passei muito por isso. Você já viveu isso e como é que você conseguiu lidar com essa questão? Até hoje passa. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, né? Que a gente não está sozinha. Mas, nossa, quantas e quantas vezes, até hoje, eu dobro os meus joelhos e falo, ai, Jesus, meu Deus, como que eu vou lidar com isso? Né? Cada fase é complexa, né? Da infância, da adolescência, da juventude, agora que são filhos casados. Então, eu sempre me encontro nessa situação, ai, Jesus, me dá sabedoria, o que que eu vou fazer? Né? E aí, assim, eu penso, né? A gente não está sozinho, o Espírito Santo nos guia, nos dá sabedoria para lidar com isso tudo, né? Muitas e muitas vezes, tanto na questão de alimentação, eu falo, ai meu Deus, como é que eu vou fazer com isso aqui? Fulano não gosta disso, fulano não come aquilo, João, o que que eu vou fazer? Conta na questão também da indisciplina. Como que eu posso fazer para poder melhorar isso, João, para isso conseguir ficar mais quieta, mais concentrado na igreja e tal. Foram vários desafios. E muitas, muitas vezes eu falo, ai, meu Deus, por que que eu inventei de ser mãe? Meu Deus, tem como voltar atrás? Tem como devolver? Até hoje, Até né? hoje é difícil. É desse jeito. Mas assim, por exemplo, vou usar um exemplo que você acabou de citar. Você tem a Isabelle, que já é casada. O João Felipe já está aí, formado, já tem a profissão dele, inclusive formado com louvor na faculdade. Como é para o coração da mãe ver que você já tem
filhos criando seus próprios caminhos, seguindo sua própria vida, vivendo suas próprias histórias. É uma alegria muito grande, é um orgulho muito grande, mas ao mesmo tempo dá uma saudade, dá vontade de voltar no tempo, deles pequenininho, deles correndo, deles fazendo as artezinhas deles. Tem até aquele hino da Cristina Mel, né, que fala de... não é um hino, não, um hino mesmo de reflexão de infantil, né? Os dedinhos que agarram minhas mãos, grandes coisas eu sei que farão, né? E é o que eu estou vendo vivendo agora, né? Ver eles construindo a própria história, as histórias lindas, né? Graças a Deus. Eu lembro a sensação que eu tive quando a Isabelle casou. Quando eu vi aquela menina entrando, eu quase dei um ataque de coração. Aquilo no meu peito começava a bater forte. Eu falei, meu Deus, deu certo. Ela tá ali, agora vai viver uma nova fase para a vida dela. Agora ela vai ser a mulher, vai ser a dona da casa. Aquilo foi muito emocionante, né? Ver eles se formando, a Isabelle, quando se formou, o João Felipe agora recente formando. Foi tipo assim, meu Deus, que coisa linda que o Senhor fez, né? Ver, deu certo, Senhor, muito obrigado, né? Foi a boa mão do Senhor. E como que é importante, né, o papel da mãe, do pai nesse processo, né? Claro que a gente sabe que não só eles, mas uma rede de pessoas que participaram dessa história, mas como que é importante, né, ali as orações da mãe, o conselho de uma mãe, de um pai, e aí ver isso tudo sendo realizado é muito lindo, dá muito orgulho, dá muita alegria, ao mesmo tempo uma saudade deles pequenininhos, é isso. Verdade. E aí a gente fica imaginando, né? As pessoas ficam imaginando, mas só a mãe sabe que a gente não tá vendo aquela menina grande ali entrando de branco. A gente tá vendo aquela menina de Maria Chiquinha que corria pela Pra casa sacar, e isso aí. gatinhava e chamava mamãe, papai. Eu até vi uns videozinhos na internet mostrando, né? Eu casando ou eu me formando, o que que minha mãe tá vendo, né? Aquele bebezinho correndo, aquela menininha correndo. E é mais ou menos isso mesmo. Uhum. Para os pais, os filhos é como se o retrato, eu acho que a foto maior que fica memorizada na nossa mente é a infância deles. É muito marcante, né? E eu acho que até para eles também, né? Eles lembram dos nossos ensinamentos, nossos exemplos, muito assim. A mamãe, quando a gente era criança, ela fazia assim, ela falava assim, ela cozinhava isso, ela colocava aquilo, dava certo. Eu acho que é muito marcante a Mãe Safada. Verdade. E agora, em contraste com isso, e o Arthur? O Arthur que está na pré-adolescência agora, entrando na adolescência. Você já passou por isso duas vezes, mas está sendo alguma coisa diferente dessa fase agora, da pré-adolescência, da adolescência do Arthur? Como é que você está lidando com essa fase? Essa fase é uma fase bem difícil, a adolescência, né? Que é a fase que eles estão tendo as transformações deles, né? Estão tendo as, tipo, opiniões deles. Aquilo que o pai e a mãe fala já não é tão relevante, né? Às vezes o professor fala mais importante, o coleguinha fala mais importante. E do Arthur está sendo bem diferente do João Felipe e Isabelle, que João Felipe e Isabelle nasceram ali entre 2000 e 2001. Então eles nasceram na fase ainda que estava começando a internet ficar forte, né? Então eles tiveram uma fase diferente. A Flávia e Isabela só foram ter celular com quase 15 anos, né? E Arthur não, desde cedo ele já tem muito contato com tecnologia, com rede social, com jogos. Então eu observo essa fase de adolescência dele está sendo um pouquinho diferente e difícil dos irmãos. Então, assim, está sendo mais desafiador ainda, porque até eu também não sei muito lidar com isso, né? Às vezes a gente quer ser o exemplo. Ah, mãe, mas você também não estava mexendo no celular, mãe? Você também não estava fazendo isso, né? Então, assim, está sendo bem desafiador essa fase agora, que eu quero cobrar da criança. Meu filho não pode ficar tanto nos jogos, e ele está totalmente envolvido, gosta de jogar, gosta de lidar com os amigos. E aí ele fica muito no mundo virtual, então a gente tem que estar chamando ele, filho, fica mais aqui e tal. Está sendo um desafio diferente de Arthur. Uhum. Mas a gente sabe que essa fase passa, né? Você, Amém. você passou, está passando pela terceira vez, mas já sabe que lá na Não, frente vai colher os frutos da boa criação, dos bons exemplos. E a gente sabe que o exemplo ele fala mais do que as as palavras, né? palavras. E além de mãe, você também, além de esposa também, você também é professora. E como é que você concilia essa vida de mãe, professora, esposa, você mesmo como mulher, uma mulher cristã, sem
perder a sua essência? Porque às vezes a gente tem que lembrar, né? Que a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é trabalhadora, mas a gente é mulher. A gente é mulher, A gente gosta de se cuidar, a se gente tem que ter um cuidar. tempo para nós. Como é que você concilia essas várias faces suas, assim? Realmente também é um outro desafio também, que não é fácil, né? A questão do trabalho, né? Muitas vezes eu acabo me tornando um pouco mãe dos meus alunos, ensinando também além do beabá, ensinando também algumas coisas sobre educação, porque eu acabo me envolvendo também no trabalho. Trago para casa também um pouco deles também, da minha chateação. Eu lembro que no início do ano eu estava com a turma bem difícil, e aí eu sempre reclamava, né? Acabava reclamando com o Arthur que vinha comigo no carro, reclamando e tal. E aí eu fui orando, pedindo ao Senhor, até que a turma melhorou. Aí teve um dia que Arthur perguntou, mãe, como é que você tá? Como é que foi o seu dia hoje? Eu falei, meu filho, graças a Deus foi bem. Aí ele, mãe, pode falar a verdade. Nem ele acreditou, né, que estava tudo bem. Então, assim, realmente é muito difícil nessa questão, né, que a gente acaba misturando um pouquinho mesmo a questão do trabalho, na questão da igreja, né, que acabou que eu falei assim, ah, meu Deus, eu tô me dedicando tanto a tanta coisa, esse ano eu vou dar uma paradinha na questão de professor, aí eu parei de dar aula na IBD. Aí os adolescentes, ô, irmã Aline, você não vai dar mais aula pra gente? Aí a gente sente aquela cobrança, mas é assim mesmo só para dar aquele tempo, porque às vezes a gente precisa. E no cuidado comigo, às vezes eu acabo deixando um pouco de lado, né? Aí eu lembro, ah, não, meu Deus, eu tenho que me cuidar um pouquinho, eu preciso ver essa questão de saúde, né? Eu já estou numa idade agora que eu tenho que cuidar da minha menopausa, e aí eu tenho que ir no médico. E, assim, acaba que a gente se deixa um pouco de lado, a gente busca, né, o trabalho, conciliar a vida de casa, dos afazeres, de ser mãe, de ser esposa, e às vezes é um pouquinho a gente fica meio que de lado. É verdade. E é interessante porque, principalmente eu que vivi isso há menos tempo, logo que você tem a criança, parece que muda uma chave no seu cérebro e Exatamente. assim você esquece de você. O seu foco total Total. é aquela É aquela criança. criança. Exato. E aí você vai lá, não, eu como depois, eu vou no banheiro depois, eu faço isso depois, porque minha criança precisa de mim. Eu não posso sair daqui do lado dela. Depois eu faço comigo, depois às vezes até o cuidado da casa, o cuidado com o Sim, marido, tudo com é a qualquer outra criança. coisa, mas é a criança. Então, a gente tem que ter essa cautela, né? De lembrar que a gente tem que estar bem para poder cuidar De alguém. de alguém, né? E com a maternidade, isso é ainda mais verdade. Porque quanto mais forte a gente tiver, melhor a gente tiver, melhor vai ser o cuidado que a gente Verdade, vai dar para o sim, nosso filho, né? sim. E eu queria te perguntar, dentro de todos esses desafios que você já passou, de todas essas fases da maternidade que você já passou, o que que a maternidade de cada um dos seus filhos trouxe de aprendizado para a sua vida como mulher e principalmente para a sua vida espiritual? Eu acho que você falou a pergunta que eu acho que é já até a minha resposta mesmo, essa parte aí. O que que trouxe para minha vida espiritual? Os meus filhos me aproximaram mais ainda de Deus. E eu consegui entender muito mais o amor de Deus sendo mãe. Então eu acredito assim que até hoje, né, quando eu tô com preguiça de orar, e quando eu lembro, não, tem que orar pro João Felipe. Aí na mesma hora de madrugada eu dobro meus joelhos, não vou orar. Ai, o Senhor, Arthur tá doente, o Senhor tem misericórdia. Então assim, meus filhos me aproximam mais de Deus ainda, e me fazem entender tanto o amor de Deus, porque essa questão do cuidado, né? A gente consegue entender o amor de Deus por nós, né? O cuidado, o carinho, de a gente errar várias vezes, né? Igual nossos filhos erram lá. Ai, mãe, desculpa, a gente tá bom, vem cá, dá um beijo, né? E a mesma coisa o amor do Senhor, né? A gente erra tanto, aí, Senhor, me perdoa, Senhor, não vem cá, minha filhinha. Então a gente consegue entender, né? A maternidade me fez isso, entender mais ainda o amor do Senhor e muito mais me aproximar mais de Deus ainda, de ver como que eu careço mais desse Deus para cuidar desses meninos. É verdade. E eu vi uma frase esses dias que me impactou muito. Uma frase não, é um dito, né? Que na Bíblia a gente vê Deus, os homens sempre indo a lugares para poder encontrar Deus, subindo em montanhas, indo em cavernas para encontrar Deus. Só que Deus ele vem até as mulheres, que foi o que você citou no início da nossa conversa, que às vezes você estava lá atrás cuidando da criança e às vezes nem precisava estar no culto e se perguntava o que eu estou fazendo aqui.
mas Deus te encontrava ali onde você estava, no cuidado com seus filhos. Deus Exatamente. te encontra ali dentro do seu quarto, quando você está exausta porque você não teve uma noite de sono, porque você estava amamentando uma criança, ou quando você nem dormiu, ou quando você não comeu direito, mas Deus te encontra ali e fala com você através do cuidado com a sua criança, através do cuidado de alguém externo com você. Então, Deus, ele nos encontra como mulheres, né? E É isso é verdade. lindo demais. E É, realmente a maternidade, ela nos aproxima ainda mais de Deus. é verdade. Gabi, inclusive, falando um pouquinho de ministério que você citou também, posso voltar? Então, É, sobre a questão do ministério, né? Que eu também tinha muitos sonhos e muitos planos ministerialmente. Assim, eu quero ser uma missionária, eu quero fazer isso, eu quero ir na onde, ir não sei aonde. Eu tinha vários planos, né? E me esqueci do plano primeiro, que quando eu pedi ao Senhor, eu quero ser mãe. E aí muitas vezes eu falei, Senhor, quando que o Senhor vai realizar o meu ministério? Já tem tantos anos que eu sou cristã e eu não sou nada, não sou cantora, não sou pregadora, não faço nada, não tenho nenhum talento excepcional. Quando, Senhor, que o Senhor vai realizar esse ministério na minha vida? E aí eu comecei a orar, questionar o Senhor, e aí a resposta foi: você já está no seu ministério. Você é mãe. Quando você está ali cuidando do seu filho, você está fazendo a minha vontade. Quando você está alimentando ele, quando você está cuidando do seu lar, você está cumprindo o seu ministério. Aí eu entendi, amém, Senhor, muito obrigado, fazer com muito amor. é verdade. E eu até fico emocionada porque eu me questionei muito isso, né? Quando eu tive a Sofia, porque a gente tinha muitos planos também, muitos sonhos, né? Eu sempre sonhei em ser mãe desde pequenininha. Eu brincava de boneca, Galo de boneco só segurando que o eu bebê. sonhava em ter. Eu olhava para minha família, eu olhava para a família dos outros e eu falava assim: um dia eu vou ter a minha família, eu vou ter os meus nenéns de verdade, eu vou ter os meus filhos, eu vou ser a mãe. E depois, quando a gente cresce, a gente está casado e começa uma vida, a gente automaticamente pensa em filhos. Mas logo no início, a gente já engajou no ministério e começou viagem para cá, viagem para lá, vai para a igreja, não sei tal, não sei o quê. Agendas. E aí, várias agendas, e eu não conseguia visualizar uma, uma criança ali naquela rotina, que era uma coisa muito doida. E até que no final de 2023, eu descobri que eu estava grávida, e eu falei, e aí, amor? E aí a gente começou a conversar, e aí Cantou nossa no Jesus da agenda, Verão, cantei no grávida. Jesus da Verão, grávida de 6 meses da Sofia. E aí eu falei, como é que vai ser? E aí depois do Jesus da Verão, eu falava assim, eu já tinha conversado com o Diego, eu falei assim, amor, nesses últimos 3 meses eu vou parar. Eu não vou ter pegar mais agendas, não vou cantar mais, pelo menos por um tempo, até depois que a Sofia nascer, porque eu quero descansar um pouco nesse final de gravidez, quero aproveitar a gravidez e essas questões de viagem é muito ruim, ficar indo grávida, passando mal, com deficiência de ferro que eu tive. Então, eu falei que eu ia parar. Até que a gente foi numa igreja e o pastor, no meio da pregação, sem conhecer a gente, que a gente estava visitando, era em outra cidade, lá em Vila Velha, parou o culto e falou assim: Deus está mandando dizer para alguém que não é hora de parar. Não é hora de parar e vocês podem ficar despreocupados, que tudo que vocês têm de preocupação dessa vida de vocês, Deus vai cuidar, Deus vai sanar, não é hora de parar. E começou a surgir agenda atrás de agenda para mim, então até o final da gravidez eu tava lá Louvando, glória a louvando o Senhor, e Deus. foi a melhor coisa que eu fiz, porque a minha filha nasceu num ambiente de louvor, nasceu Aham. num ambiente de adoração a Deus. E eu acho que isso também foi muito importante, porque o início da gravidez da Sofia, e logo depois que eu tive ela, foi muito difícil para mim me acostumar e a questão da alimentação, eu passei muito mal, isso, aquilo. E essa questão, quando eu começava a louvar de novo em casa, mesmo deitada com a Sofia dormindo ali, eu me lembrava de que Deus me sustentou até o final. Então, essa questão realmente é muito importante. E eu queria te perguntar, justamente para essas mães que estão sentindo isso que eu senti, que você sentiu, e que muitas mães sentem hoje, o que que você diria para essas mães que estão cansadas, sobrecarregadas e acham que estão falhando como mãe? O que que você diria hoje para elas? Que elas não estão sozinhas, para elas não se cobrar tanto, para elas buscar mais em oração,
né? Que em nome de Jesus elas vão ver os filhos delas aí crescidos e bem, na presença do Senhor. E isso me lembra também daquele versículo, né, que diz: lançar sobre mim o seu jugo, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve. Isso, Então, o Senhor, ele pega tudo aquilo que desgasta a gente e pega para si e coloca a paz dele na gente, né? E é nos momentos em que o nosso nenenzinho tá ali do nosso lado, a gente tá dormindo ali, a gente sentindo a respiração dele, ou a gente olha um filho entrando no altar, casando, ou se formando, que a gente esquece de todo o problema que teve, todas as dificuldades, e só vive aquela alegria, aquele amor, né, genuíno, que Deus sente por nós. E para a gente finalizar, qual que é o legado que você deseja deixar para os seus filhos e para as próximas gerações? Qual é a marca que você deseja deixar para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos e para os seus netos e por aí diante? eu espero deixar um exemplo de uma mulher que amou a Deus, de uma mulher que sempre lutou de fé em fé, de uma mulher que lutou pela sua família, de uma mulher que amou os seus filhos, que isso possa ser um exemplo para eles, para as novas gerações, né? Que eu acho que, acho não tenho certeza, para a gente conseguir vencer só realmente nos pés do Senhor Jesus, que eles possam entender isso, né? Até meus filhos falam, mãe, você gosta muito de cantar aquela música e tal, assim, assim, assado. E é uma mensagem, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. E é que eles possam sempre, quando lembrar de mim, vão lembrar. Minha mãe, ela é uma mulher que amou o Senhor, um amor que serviu ao Senhor, que nos deixou esse maior exemplo. Assim como minha mãe. A minha mãe faleceu muito nova e muitas vezes eu perguntava, poxa, o que que minha mãe deixou pra gente? Minha mãe não deixou nenhuma herança, né? Deixou nada, nem nenhuma casa, nem um carro. E aí depois eu fui lá e falei, nossa, minha mãe deixou o maior legado, a maior herança que alguém poderia deixar. Ela nos ensinou a amar Jesus Cristo. Eu acho que esse é o legado que eu quero deixar. Amém. Tomo para mim também, tomo posse desse, desse desejo. Aline, foi maravilhoso poder conversar com você. Já te admirava demais e agora ainda mais. Porque a gente não só compartilha a fé, o amor por Jesus, mas o amor pelos nossos filhos, né? A Verdade, gente compartilha a beleza e o privilégio da maternidade. é verdade. E eu espero que o Senhor continue te abençoando ainda mais, de todas as formas. Não só na sua maternidade, no seu trabalho, mas você também como mulher cristã, como filha de Deus. E Amém. que Deus continue te cobrindo de bênçãos e mais bênçãos e que você possa sempre continuar essa mulher forte que a gente sabe que você é, que tem lutado, continua lutando e vai lutar pro resto da vida pelos seus filhos e pela fé que você professa. Né? Quero te agradecer demais por ter aceitado esse convite. Eu me emocionei demais com essa nossa conversa. E as portas aqui do Fala Dona Maria e da Ibira Play estão sempre abertas para você, tá bom? Quero te agradecer Amém. Eu demais que pelo convite. agradeço. Muito bom, muito gostoso estar aqui. Deus abençoe, Gabi. Muito Amém. bom, muito obrigada. Amém. Pessoal, esse foi mais um episódio super emocionante do Fala Dona Maria, um assunto que me toca demais. Nós estamos nesse especial, esse final de temporada do Fala Dona Maria, nesse mês das mães, falando sobre maternidade. E em breve nós seremos mais convidados para falar sobre esse tema super importante, que é ser mãe. E eu quero que vocês estejam abençoadas por essa conversa e eu quero que vocês sempre se lembrem que vocês não estão sozinhos. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe e até mais.